Bom, então, para encerrar a sessão, a gente tem a última apresentação, a apresentação da Silvia, da Unesp de Guaratinguetá também, e ela vai falar sobre possíveis precursores dos pequenos satélites e anéis de Júpiter. Bom, boa tarde a todos. Esse trabalho, na realidade, esse título, que é um pouco pretensioso, ele é um projeto. O que eu vou passar para vocês são alguns resultados preliminares que nós estamos obtendo. Então, da Unesp de Guaratinguetá, tem o Rafael Ribeiro, eu. O Gustavo Madeira é da Universidade de Paris, na França, e o André Isidoro, da Universidade de Rice, dos Estados Unidos. Posso voltar? Ok. Então, bom, qual é o objetivo principal desse projeto, né? É analisar a possibilidade de que material seja transportado para a região interna à órbita de Io durante a formação dos satélites galileanos. Tá? Por que isso? Porque interior à órbita de Io, nós temos um conjunto de 4 satélites pequenos, né, comparados com os galileanos, e um conjunto também de 4 anéis tênues, mas tem esse conjunto. Os satélites galileanos, só para lembrarmos, eu tenho aqui Io, isso é importante, esse semi-eixo aqui, é 5,9 raios de Júpiter, Europa um pouco mais afastado, Ganímede e Calisto. Esse desenho abaixo aqui, esta é um esboço da descoberta dos galileanos, feito por Galileu em 1610, 1612. Interior à órbita de Io, que está a mais ou menos 5 raios de Júpiter, tem um conjunto, como eu falei, de satélites, né, que são Métis, o Nelson acabou de falar, a Dastrea, que é o menor de todos, né, 8 quilômetros de raio, raio médio, a Maltea e Tipe. Né, a Maltea é o maior deles. E, em conjunto, nós temos aqui os anéis. Então, a Maltea, Métis e a Dastrea estão aqui, tá? No anel principal. A Maltea e Tibe, eles estão... na realidade, agora é o anel de Amaltea e o anel de Tibe. E aqui nós temos os raios desses satélites, o semi-eixo maior, os raios e a inclinação. Percebam, até o Nelson chegou a comentar, que a Dastrea e Métis, eles estão bem próximos, né? Na realidade, é Métis e a Dastrea. E isso é uma das hipóteses, né, que possam ter sido originados devido a uma ruptura de um satélite. E aqui temos os parâmetros dos anéis. Então, tem o halo principal, que está aqui, formado praticamente por partículas micrométricas, e vejam a espessura, que é 10⁴ quilômetros. Tá? Depois nós temos o anel principal, que está entre 1,72 a 1,8. Ele é bem estreito, comparado com os outros, né? Uma espessura de 30 a 100 quilômetros, partículas um pouco maiores. Depois tem a Maltea e o anel de Tibe, né? E os dois, eles começam praticamente juntos com o anel principal, a hora que o anel principal termina, mas vejam que a espessura deles é diferente. E depois tem uma extensão um pouco menor, chamada de extensão de Tibe. Então, esse é o sistema que nós temos interior à órbita de Io. Essa ideia, né, ela surgiu quando o Gustavo, o Isidoro e eu, nós estávamos trabalhando para verificar a formação dos satélites galileanos. Então, a ideia era, quer dizer, depois de feitas as simulações, quando estávamos concluindo o trabalho, surgiu a ideia de que o que ocorreria, né, e se durante a formação desses galileanos fossem material, fosse objetos interior à órbita de Io.
né? Com relação à origem desses anéis, o que se tem na literatura é que tenham sido formados por impactos, né, de objetos que vêm de fora, dos satélites pequenos. Mas, com relação a esses satélites pequenos, a única coisa que eu encontrei na literatura é que provavelmente eles vieram dessa formação, mas nunca foi estudado. Então, como é que foi feito esse trabalho do Gustavo para investigar a formação dos galileanos? Então, foi utilizado um disco de pouca massa, né, uma massa baixa, e esse gás ele veio do disco circunestelar, e os satélites galileanos eles são satélites, objetos formados por satelitesimais que foram capturados por vindo, né, desse disco circunestelar. E esse crescimento se dá por impacto e também por acreção de pebbles. Eles migram devido ao torque causado pelo gás, e algo importante é que esses impactos eles vão até Io, atingir a órbita, que é nesse inner edge aqui, que é dessa cavidade interior do disco. Tá? Aí a Europa é capturado em ressonância 2:1, depois os outros satélites são capturados. Então, nós fizemos um conjunto grande de simulações numéricas e conseguimos 3 a 4 clones próximos aos satélites galileanos. Então, este daqui é o modelo do disco circunplanetário, né? E é importante aqui essa massa, ou essa proporção de massa que vem do disco circunestelar, que vai para o disco circunplanetário. Bom, a partir daí, nós temos essa cavidade do disco, que ela é dada por esta equação aqui. Tá? Essa equação ela vai dar a densidade do gás, e esse RI é onde acaba a cavidade. Tá? E nós assumimos 5,1 mais ou menos raios de Júpiter. E, lógico, o gás ele vai afetar os satélitesimais, nesse caso, através desse efeito dado por esta equação. Bom, aí nós obtivemos 4 conjuntos, né, em que as simulações acho que tinham de 50 a 100 objetos, e aí nós conseguimos o melhor clone. Ele tem 4 satélites, 2 pares estão presos na ressonância 2:1, de movimento médio. As massas elas estão entre 0,8 a massa de Europa, 1,2 a massa de Ganímede, e os 2 mais externos eles são ricos em gelo. Então, este daqui é os satélites galileanos, né, que temos agora. Temos 3 clones, e esse clone aqui é o que mais se aproxima aos galileanos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esse clone aqui, esse conjunto de 4 satélites, e incluir satélitesimais para ver se eles vão para a órbita interna de Io. Então, nós escolhemos o melhor cenário, nós vamos fazer essa simulação numérica, e depois nós vamos fazer uma simulação, mas sem o gás, para ver o que ocorre com esses objetos. Então, primeiro selecionamos o melhor candidato, e nós não fizemos as simulações novamente, né? Então, nós fizemos uma interpolação dos elementos orbitais daquela simulação que melhor representa os galileanos, que nós chamamos de embriões dos satélites galileanos, através da interpolação spline, né, que é um paper do Ribeiro, mas tem outros papers que trabalham com isso também. Então, a evolução dos corpos massivos nós fazemos através dessa interpolação. Colisões e ejeções, elas são computadas, e são simulações de N-corpos, e os corpos, os satélitesimais, eles interagem com Júpiter, com os embriões, que depois vão formar os galileanos, e também com o gás. Tá? As colisões entre satélitesimais e os embriões
e os satélites embriões, os satélites desimais são removidos também se eles são ejetados ou se tem uma excentricidade maior que 1. Qual é a nossa simulação? Nós vamos fazer 5.000 satélites com um diâmetro mais ou menos de 100 quilômetros e o disco ele vai de 5 a 100 raios de Júpiter. Vou ter que correr um pouquinho. Bom, só lembrando que nós colocamos essa densidade, essa densidade aqui, ela é tomada por essa equação. E esse RI nós tomamos como sendo o raio 5.1, o raio de Júpiter. Então, o que nós temos aqui é os satélites mais os embriões, e depois de 2 milhões de anos, nós temos esta configuração aqui. Só para vocês verem, esses satélites desimais, eles estão em azuis, e as bolinhas pretas aqui são os galileanos. Então, vejam que o que ocorre, nós temos aqui esses objetos, apesar de eles estarem internos à órbita de Io, eles têm uma excentricidade muito alta. Então, quando nós fazemos a simulação numérica desses objetos, sem o disco, nenhum fica, né? Todos eles são ejetados. Aí, o que nós fizemos? Nós mudamos esta densidade. Nós fizemos com que a densidade fosse com aquela função até 5 raios de Júpiter, e depois há um decaimento exponencial. Tá? Então, esse decaimento exponencial lhe permite com que Júpiter pare em 5 raios de Júpiter, aproximadamente, mas que também coloque objetos interior à sua órbita, só que, neste caso, com uma excentricidade muito menor. Tá? E é o que nós vamos fazer depois. Nós vamos fizemos, né, uma variação dos elementos orbitais. Nós fizemos simulações de N-corpos. Então, variação dos elementos orbitais desses objetos. Então, o que nós vamos calcular? A variação no A, no E e no I, e na longitude do nodo, e o argumento do pericentro. Vamos utilizar a perturbação secular, né? Ela vai interferir na excentricidade, inclinação, argumento do pericentro. Vai ter pulos, quando cruza a ressonância na excentricidade. Esse J aqui, que tem nesses termos aqui, em cada um desses elementos, é devido a cada planetesimal que é feita o cálculo. Vai ter o efeito devido à maré de Júpiter e a dissipação interna de cada um dos objetos, dos satélites. Então, aqui não vai dar tempo. Vamos para os resultados. Então, essa daqui, a configuração final que foi obtida anteriormente, é a condição inicial atual para essas simulações com a variação dos elementos orbitais. Então, nós temos aqui os 4 clones dos galileanos, e esta daqui é a região que nos interessa. Então, inicialmente, eles estão nesta região aqui. Vejam que eu tenho o halo principal, o halo, o anel principal, os 2 anéis. Em vermelho aqui, eu tenho a posição dos satélites atuais, METS, Adastrea, TIB e... esqueci o outro. Bom, depois de 1 GegaIR, nós temos aqui, vou mostrar essa aqui, fica mais fácil. Nós temos essas regiões aqui, tá? Então, existe, começando a ter uma concentração de satélites desimais nesta região, depois 3 GegaIRs e no final 4,5 GegaIRs. Então, nós podemos ver aqui que nós temos uma concentração de objetos na órbita, o próximo ao anel principal, a um dos satélites e a outros satélites. Tá? Então, nós podemos, como resultados, nós podemos ver que esses satélites, os planetesimais, os satélitesimais, eles podem ser espalhados internos à órbita de Io se nós mudarmos um pouquinho aquela equação que dá a densidade do gás. Tá? Ela vai sobreviver depois da dissipação do gás, se nós alterarmos essa densidade, e conseguimos encontrar objetos próximos à órbita dos satélites. Bom, trabalho futuro tem muita coisa para ser feita. Nós, na realidade, tínhamos feitos com diferentes tamanhos os satélitesimais, com 10 e 50
né? E tínhamos também incluído 2 tipos diferentes de objetos, né? De gelo e silicato, e utilizando a perda de massa por ablação. Só que aí nós tivemos que refazer de novo, porque tivemos problema com relação ao objeto que não estava... acabava sendo perdidas esses objetos devido à alta excentricidade. O próximo passo é a interação entre os próprios satélites né? Nós vamos ter que não, eles são vistos como partículas, e, lógico, fazer uma simulação, quando possível, de N-corpos. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Perguntas, comentários? Silvia, naquela última... Isso. Você mostra umas ressonâncias ali. Uhum. Sim, com íon. Com íon. E não tem partícula, né? Não. Não tem. Tem aqui, né? Aqui ela fica um pouco. É possível ter alguma relação com esse vazio aí, com essas ressonâncias? Não verificamos isto ainda. Se essa ressonância que ela é responsável por limpar esta região. Não, nós não verificamos isso, não. Mas vamos fazer. Tem coisa para ser feita ainda. Mais alguma pergunta? Nessa figura aí, a evolução temporal, né, de cima para baixo aí. Sim, 3 e 4,5 então, gigahertz. Aqueles que estavam na ressonância ali, eles foram removidos, é isso? Isso, está 1 para 2, né? E aí o que está afetando é só a dinâmica N-corpos? O que está afetando... Tem a maré ainda funcionando? Tem maré funcionando. Tá. Tem maré, parte secular e a variação da excentricidade quando cruza a ressonância. Não é simulação de N-corpos, é só variação dos elementos orbitais. Ah, tá. Ok. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, agradecer novamente a Silvia. Obrigada.